Então eu vou te apresentar aqui essa abordagem que transformou a minha vida e eu já estou ansiosa para que você também consiga transformar a sua vida. A terapia do esquema foi desenvolvido pelo autor Jeffrey Young. Esse é um dos livros que a gente estuda para entender um pouco mais. Você não precisa se preocupar com a leitura dele, porque eu vou trazer aqui para você todos os conceitos que você vai precisar para entender melhor. Mas tá aí uma indicação do livro se você quiser entender mais, né? Como se você é terapeuta, é psicólogo, ou é médico, alguém que queira entender mais profundamente, tá a indicação aí do livro A Terapia do Esquema, Guia de Técnicas Cognitivos Comportamentais Inovadoras. Essa é a abordagem que eu estou aqui apresentando para vocês. Muitos dos conceitos que eu venho trazer aqui para vocês estão aqui nesse livro e em outros materiais que também são de fundamentais importância para o entendimento mais da terapia do esquema, mas eu trouxe para você aqui numa linguagem mais acessível para que você consiga entender e aplicar na sua vida cotidiana. Esse é o nosso objetivo aqui através desse curso. A terapia do esquema foi desenvolvida então lá pelo Jeffrey, que quando ele traz o objetivo de ampliar aquilo que as outras abordagens teóricas já tinham de funcionamento. Ele, como paciente, ele diz que ele sentia falta de algo que conseguisse ser mais vivenciado e como se a gente ficasse ali no nível de superficialidade, não entendendo bem quais eram as origens, os funcionamentos de cada uma das pessoas. Então ele traz essa abordagem com características que elas vão entender mais profundamente quais são as origens dos problemas derivados lá na infância e da adolescência e correlaciona com aquelas abordagens que já existiam, de entendimento dos pensamentos, das emoções, dos comportamentos, e aí ele inova a psicologia de uma forma sistemática, fundamentada cientificamente, entendendo que muitas das memórias que não foram vividas lá na infância, em nutrição das necessidades emocionais básicas, elas podem ser acessadas agora e desenvolvidas na vida adulta. A partir do momento que nós temos conhecimento e conseguimos fazer experiências, vivências que vão ser transformadoras, desde que ela seja cuidada através de alguém que tenha um nível de conhecimento sobre essas necessidades e possam te ajudar como um terapeuta ou através dessa orientação que eu vou trazendo para vocês aqui através desse curso, também vamos conseguir fazer transformações importantes na nossa vida. Quais são as nossas necessidades emocionais? Eu costumo dizer, eu dei aula há muitos anos nos cursos de direito e eu sempre dizia para meus alunos assim: se um juiz tiver que decidir pela guarda de uma criança, ele vai decidir pelo aquele que tem mais condições financeiras ou aquele que dá conta de proteger mais essa criança, de dar afeto? Certamente, ele vai dar a guarda para aquele que tem mais capacidade de suprir as necessidades emocionais da criança, principalmente se ela ainda estiver na primeira infância. Por que isso? Porque quando a falta da necessidade da questão financeira, o outro genitor pode nutrir, pode se responsabilizar por isso, ou o Estado é responsável pelas questões de suprimento da criança através do exercício do Estado. Mas a necessidade emocional, ela deve ser suprida como uma necessidade básica e é muito importante para o desenvolvimento. Se a lei já embasa isso e fundamenta através dos estatutos da criança e do adolescente, ele já fundamenta esse grau de importância, então ele reforça para nós aqui o quanto que as necessidades emocionais, elas são de fundamentais importância. E quais são essas necessidades emocionais? São 5 que nós vamos destacar aqui. Outros autores vão trazer outras necessidades, mas nós vamos destacar aqui 5 que são as que têm mais evidências aí através das publicações. E torna mais claro aqui para a gente, já é o suficiente para que a gente entenda e aprenda a exercer essas necessidades na nossa vida como adulto, porque agora nós passamos a ser responsável por isso e não necessitamos mais de ficar voltando, entendendo o que faltou lá na nossa infância,
como algo que ainda cria expectativa, que são nossos cuidadores que vão oferecer. Agora, na vida adulta, nós passamos a ser responsáveis por isso. Então, as necessidades são de vínculo com outras pessoas, onde é oferecido segurança, estabilidade e aceitação, onde eu entendo através daquele cuidador que eu tenho um vínculo com ele, eu posso criar, que mesmo eu agindo de uma forma errada, disfuncional, eu consiga ali através dele obter segurança. Eu costumo dizer assim, há uma previsibilidade do comportamento, eu sei qual é a reação que ele vai ter diante daquela situação, por exemplo, é algo que me traz conforto, me traz segurança, me traz proteção. É essa primeira necessidade, ela é importante. A segunda necessidade é de autonomia, competência e juízo da identidade. Através dessa necessidade emocional, e lembrem que a necessidade emocional, a gente erra no excesso ou na falta. Então, o excesso de autonomia ou a falta de autonomia e de identidade da criança, isso vai trazer prejuízo para ela. E a gente vai ver, por exemplo, crianças que tiveram autonomia antes da hora, elas têm ali uma dificuldade de aceitar ajuda, porque elas tiveram que se cuidar muito cedo. Liberdade para expressar suas necessidades e emoções. Essa terceira necessidade, eu costumo dizer que ela é uma necessidade que surge aí nas décadas mais atuais. Antes isso não era tido como algo tão importante. A necessidade de suprimento das necessidades básicas era o suficiente. Ninguém olhava se a criança estava feliz, se aquilo satisfazia ela, e ouvir essas necessidades da criança é algo novo para as novas gerações, e aí nós temos que isso é muito importante. Crianças que foram privadas disso, elas desenvolvem privação de afeto e aprendem a não falar do que sente, né? A quarta necessidade é a de espontaneidade e lazer. Espontaneidade e lazer é a facilidade em brincar, em se divertir, em encontrar recursos que são importantes para o seu lazer. Pensem que na prática clínica eu percebo uma imensidão de pessoas que têm dificuldade em entender que elas precisam se divertir e de escolher atividades que são prazerosas para si, porque na infância elas foram privadas, e isso não era tido como algo importante. Não era uma criança que brincava e era estimulada a brincar. Então ela cresce um adulto que também não sabe se divertir, levando a vida muito a sério, muitas vezes com esquemas de padrões rígidos. E nós precisamos de diversão, de alegria. Limites realistas e autocontrole é a quinta necessidade emocional. Pensem naquilo que eu falei para vocês, que nós pecamos no excesso ou na falta. Então, pessoas com padrões rígidos, por exemplo, elas tiveram limites realistas muito, muito rígidos. Eram regras muito bem definidas e com pouca estimulação para sair daquela regra, daquela norma. Eram disciplinas muito rígidas. E também o excesso, a falta dela, onde crianças que podem fazer tudo no estilo parental muito permissivo. O ideal é a medida, onde há um equilíbrio dessas necessidades emocionais. Entendam que o importante é a gente entender melhor sobre essas necessidades emocionais, porque nós vamos passar a ser responsáveis em nos nutrir dessas necessidades. A negligência nos cuidados e na oferecimento dessas necessidades básicas sendo suprida na primeira infância, elas são muito danosas para o desenvolvimento da criança e do adolescente, se tornando adultos que podem desenvolver distúrbios neuropsíquicos que pela falta do desenvolvimento que foi oferecido lá na infância, na estimulação, eles podem crescer adultos que não têm facilidade de se cuidar. É um ato de violência entender que negligenciar as necessidades emocionais. E a criança, ela cresce adulto normalizando essa falta de necessidades emocionais básicas. Oferecer as necessidades básicas, se você tem filho, filha, ou cuida de alguma criança, você entenda a importância que isso tem na vida dela e que ela vai se lembrar. E outra questão que eu gosto sempre de lembrar, os cuidadores primários não são só os genitores. Muitas pessoas que exercem o cuidado com a criança são figuras parentais, um tio afetuoso que está ali sempre presente, com que aquela criança possa contar.
é algo muito importante, alguém que é de confiança dessa criança. E pensem também o extremo, quando essa criança ela tem uma relação de não só de negligência, mas de abuso através de pessoas que deveriam cuidar, o quanto que é danoso para a criança.